Continuando então, pessoal, os exercícios, vamos ao exercício 6. Um peixe é colocado dentro de um aquário com a forma de um paralelepípedo retangular com 60 cm de comprimento, 40 cm de largura. Neste momento, o nível da água sobe exatamente 0,5 milímetros. Qual o volume desse peixe em centímetros cúbicos? Então a gente tem aqui que a entrada do peixe na água causou uma alteração no nível da água. Justamente o volume do peixe foi que fez a água subir esse 0,5 milímetros. Então a gente pode dizer que o volume do peixe ele é igual a esse volume de água que subiu. Que a gente pode desenhar aqui, né, guardadas aí a escala, né, um prisma de base retangular. A base retangular é a base do aquário, né? Então a base de 60 por 40 ali do aquário. Aí eu tenho aqui a altura desse prisma, que é só o 0,5 milímetros, que é o quanto subiu ali a água. Então ele é de 60 centímetros por 40 centímetros. Como ele pediu o volume do peixe em centímetros cúbicos, o ideal seria que todas as medidas estivessem em centímetros cúbicos. Em centímetros, perdão. Então, o 0,5 milímetro, né, o meio milímetro, eu posso colocar isso aqui como 0,05 centímetros. E aí eu consigo calcular o volume do peixe fazendo o volume desse paralelepípedozinho de deslocamento de água. 60 vezes 40 vezes 0,05. Como são duas casas decimais, mas eu tenho esses dois zeros, eu posso simplificar, fica 6 vezes 4 vezes 5, que dá 120 centímetros cúbicos. Esse é o volume do peixe que foi colocado no aquário. Beleza? Próximo. Dado um prisma hexagonal regular, de novo, né, uma base hexagonal, um hexágono regular na base, sabe-se que a altura mede 3 centímetros e sua área lateral é o dobro da área da base. Determine o volume desse prisma. Então, dessa vez, ele não me dá a aresta da base. Vamos trazer um hexágono aqui para a nossa imagem ficar mais fácil de enxergar. Ele não me dá nada de informação da aresta dessa base. O que ele me diz aqui é que é um hexágono regular. Então, a aresta da base eu vou chamar de A. Então, a área da base vai ser 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o perímetro da base, que eu uso para a área lateral, é 6 vezes A. Né? Eu não conheço o A, mas eu sei que são 6 lados iguais ali. A área lateral de um prisma é sempre o perímetro da base vezes a altura. Essa altura ele disse que mede 3 centímetros. Então eu posso dizer que essa área lateral vai ser 6A vezes 3, ou área lateral igual a 18A. Quando ele diz que a área lateral é o dobro da área da base, eu posso então fazer essa comparação, né? A área lateral igual a 2 vezes a área da base. Eu vou ter 18A igual a 2 vezes 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, eu poderia isolar ali, né, todo mundo do primeiro membro, trabalhar com uma equação do segundo grau, sem problema nenhum. Só que eu sei que a aresta da base não é zero. Então, tudo bem eu dividir essa equação por A para eliminar essa aresta da base. Tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar fazer todas as simplificações possíveis. O 2 com o 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. O 6 com o 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. O A de um lado e do outro vai simplificar, vai sobrar um A só no segundo membro. E aí eu vou ter 18 igual a 3A raiz de 3. E aí esse 3 raiz de 3 eu vou então dividir aqui o 18. 18 dividido por 3 raiz de 3. 18 dividido por 3 é 6. Só como eu tenho raiz de 3, eu já vou aqui racionalizar. Então ficaria 18 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, que raiz de 3 vezes 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Ficaria 18 dividido por 9. Conclusão, a aresta é 2 raiz de 3 centímetros. Cheguei na medida da aresta da base. Como ele pediu o volume, a primeira coisa que eu preciso calcular é a área da base. Então a área da base, agora com esse valor de aresta, vai ser 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou jogar isso aqui direto na calculadora, né?
a parte fora da raiz aqui, e eu vou chegar em 18 raiz de 3 centímetros quadrados. É a área da base. Então, o volume, área da base vezes a altura, vai ser 18 raiz de 3 vezes 3, isso dá 54 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ah, mas o enunciado pediu o valor arredondado. Vai jogar na calculadora, 54 vezes raiz de 3, e vai dar o valor aproximado de 93,53 centímetros cúbicos. Beleza? Próximo exercício. Uma piscina de forma retangular tem 8 metros de largura por 15 metros de comprimento. Numa de suas extremidades, a profundidade é 0,9 metros e na extremidade oposta a profundidade é 2,7 metros. Sendo o seu fundo um plano inclinado. Calcule o volume de água dentro da piscina quando a altura do nível da água atingir 0,6 metros na extremidade mais funda. Para eu enxergar bem esse desenho, eu vou desenhar um recorte da piscina. Ela tem um lado que ela é mais profunda. Aqui está a superfície, que seria a superfície máxima da água, né? Acima disso a água iria transbordar. E um lado onde a piscina é mais rasa, né? Ela tem uma profundidade menor. E o fundo da piscina é um plano inclinado. Então esse é um corte transversal da piscina. Eu sei que de um lado ela tem aqui então a profundidade de 2,7 metros, que seria o lado mais profundo, e aqui 0,9 metros. Acontece que ele vai colocar água nessa piscina somente até 0,6 metros de profundidade na extremidade mais funda. Então a água ela só vai chegar aqui ó, a 0,6. Deixa eu pegar uma linha reta que é melhor. E nesse caso ela nem vai chegar na extremidade mais rasa. A água vai ocupar só esse pedacinho aqui ó, da piscina. Só 0,6 metros. Então ela fica ainda 2,1 metros longe da borda da piscina, né? Então ela não chega lá na lateral mais rasa. Para eu saber o volume, eu vou ter que olhar então para essa figura que está me aparecendo aqui, que seria então um triângulo, né, que vai ser a base do meu prisma. Bom, olhando de cima, essa piscina, a gente sabe que ela é então um retângulo, certo? Ela tem 15 por 8. Vamos completar aqui o retângulo. Aqui. Isso aqui é a forma da piscina. O que eu sei é que é 15 de comprimento por 8 de largura. Eu vou entender que numa das extremidades que tem essa largura, né, numa das extremidades do comprimento está a parte mais rasa. Aqui está o raso. E na outra extremidade está o fundo. Então esse prisma que vai sobrar para mim aqui, que a gente está vendo que é um prisma triangular, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Aqui a superfície da água, aqui os 0,6 metros de profundidade, e aqui então fechando o prisma de base triangular. A distância entre as bases, que é a altura, na verdade é a distância, não é a distância daqui até aqui do fundo para o raso, é a distância de uma borda a outra, é a largura da piscina. Então aqui estão os 8 metros, que vão ser a altura desse prisma. Só que para calcular o volume eu preciso da área da base. O que eu tenho aqui? A única informação que eu tenho é que esse ladinho vale 0,6 metros. Uma outra informação relevante que eu tenho aqui é que isso aqui forma um ângulo reto, porque a parede da piscina é perpendicular, né, ao nível da água que vai estar ali na horizontal. Como que eu vou conseguir calcular isso? Eu vou usar aqui uma relação de semelhança de triângulos. Se eu traçar aqui essa linha que vai exatamente aqui, ó, do nível aonde a piscina forma ali os 0,9 metros de profundidade, que dá a profundidade do lado mais raso, eu tenho também um triângulo retângulo. Então, eu vou desenhar separadamente esses dois triângulos retângulos. Um deles é esse que vai de fora a fora na piscina aqui.
tá? E aí nesse triângulo eu sei que aqui está o ângulo reto. Eu sei que aqui é o comprimento todo da piscina, porque vai do fundo até o raso. Então aqui está 15 metros. E eu sei que aqui eu tenho uma altura que é os 2,7 menos o 0,9 que eu já desci. Então vai ser 1,8 metros, ok? O outro triângulozinho, que é onde está ali a água, ele é menorzinho. Então eu tenho aqui a profundidade de 0,6, aqui está o nível da água. Agora, o que eu sei desses dois triângulos é que eles são semelhantes. Os dois são triângulos retângulos, e tem esse ângulo aqui, ó, que é lá no fundo da piscina, que está nos dois. E aí eu posso fazer uma razão de semelhança entre eles. Aqui está o 0,6 e aqui vai ser x. E eu posso dizer que x está para 15, assim como 1,8 está para 0,6. Perdão, troquei a ordem. 0,6 está para 1,8, ok? Multiplicando aqui por 15, eu vou chegar que esse x mede exatamente 5 metros. E aí eu consigo então calcular a área da base, já que é um triângulo retângulo, você faz cateto 0,6 vezes cateto 5 dividido por 2, isso vai dar 1,5 metros quadrados, e você vai calcular o volume fazendo a área da base vezes a altura, que no caso aqui é a largura da piscina. Então o volume de água vai ser 1,5 vezes 8. Isso vai dar 1,5 vezes 8, 12 metros cúbicos. Parece que a piscina está razoavelmente vazia, mas ela é uma piscina grande. 12 metros cúbicos é equivalente a 12.000 litros de água, né? Então, se pedir a medida em litro, a gente já faz ali a transformação. Então esse é um exercício que deu mais trabalho, porque a gente tinha que fazer essa semelhança de triângulo para chegar nessa informação ali dos catetos desse triângulozinho que se torna a base do prisma. Vamos para o próximo exercício. A figura ao lado apresenta um prisma triangular oblíquo de bases ABC e DEF. Aqui ele é oblíquo, não muda muita coisa, né? A altura dele continua sendo a distância entre as bases paralelas. Na imagem vemos também a projeção ortogonal do ponto D sobre a base ABC, representada por D'. É justamente essa linha da projeção ortogonal que vai formar a altura. Depois ele me dá alguns valores, ó. Sabendo que AB igual a 13 centímetros, AC, que está aqui atrás, igual a 10 centímetros, BC, que está aqui, igual a 7 centímetros, e DD', que é a altura, igual a 18 centímetros, determine a área lateral desse prisma. Então ele pediu só a área lateral. E a área lateral nada mais é que o perímetro da base vezes a altura. Então ficou bem tranquilo, né? A área lateral vai ser, o perímetro é 10 mais 13 mais 7, vezes a altura, 18. 10 mais 13 mais 7 dá 30. 30 vezes 18, 540 centímetros quadrados. Ok? Último exercício. Um prisma oblíquo de base hexagonal regular possui área da base igual a 2.943 centímetros quadrados e aresta lateral igual a 213 centímetros. Sabendo que a aresta lateral forma um ângulo de 60 graus com o plano da base, determine a altura e o volume do prisma. Então ele me deu a área da base, disse que é 2.943 centímetros quadrados, e disse que a aresta lateral é 213 centímetros. Só que ele me disse que esse prisma é oblíquo. Então eu vou tentar desenhar aqui um prisma hexagonal. Lógico que eu vou fazer o hexágono aqui em perspectiva. Ele é a base aqui do nosso prisma. Okay. E ele é oblíquo, então as arestas laterais elas estão inclinadas, né? Elas não são perpendiculares em relação à base. Elas estão aqui inclinadas em relação à base. A informação relevante que ele me dá ali é que essas arestas laterais formam um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, se eu traçar aqui o plano da base, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E isso aqui é muito importante para eu conseguir calcular a altura.
Porque a altura ela vai ser sempre perpendicular à base. Se eu traço aqui a altura, eu formo um triângulo retângulo. A altura é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e a aresta lateral é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso usar a relação de seno. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto à altura sobre a hipotenusa aresta lateral. Altura igual a aresta lateral vezes seno de 60 graus. Como a aresta lateral é 213, eu vou ter 213 vezes raiz de 3 sobre 2, né, que é o seno, se a gente pensar lá nos ângulos notáveis. E aí eu ficaria com 213 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Ou colocando o valor aí aproximado com duas casas decimais, 184,46 centímetros. A outra informação que ele me pede é o volume. E o volume é a área da base vezes a altura. Ao invés de eu usar a altura aproximada, eu vou usar então a altura na forma de fração. Porque aí eu não tenho perigo de perder nenhuma informação por causa da aproximação. 2.943 vezes 213 é ímpar, não vai simplificar por 2, né? Isso aqui vai dar 626.859 raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos. Agora, se eu quero o valor arredondado, basta então eu multiplicar esse resultado ali, né, pela raiz de 3 na calculadora e eu vou ter aproximadamente 542.875,81 centímetros cúbicos. Beleza? Então tá aí a resolução dos 10 exercícios dessa parte de prismas. Bons estudos e até a próxima.